Hoje falaremos sobre o triste caso de Omaira Sanches Garzón e a tragédia ocorrida no município de Armero, em Tolima, na Colômbia. Essa tragédia aconteceu no dia 13 de novembro de 1985, uma quarta-feira, quando o vulcão Nevado del Ruiz, que estava adormecido há 69 anos, entrou em erupção, devastando a cidade toda. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Edilene Neves e aqui falamos sobre casos criminais reais, mistérios e tragédias naturais. E se você está voltando, muito obrigada por voltar. E eu peço de sempre que você curta o vídeo, que você deixe um comentário, que você compartilhe com alguém que você acha que se interessa pelo assunto e que você se inscreva no canal. Se desejar, me siga nas redes sociais Edilene Neves Oficial, que estão aqui no descritivo do vídeo, que eu sempre coloco uma chamada quando sai vídeo novo. E também podemos interagir mais lá nas redes sociais do que por aqui. Outra coisa, se alguém tiver interesse em adquirir o meu livro, Quem se Importa? A História de Nenê Romano, um drama baseado em fatos reais acontecido há 100 anos aqui no Brasil e que fala sobre 4 crimes, 3 homicídios e uma tentativa de homicídio e também um suposto suicídio, entre em contato comigo através do e-mail do canal que está aparecendo aqui em cima para vocês ou através das minhas redes sociais, onde a gente pode combinar como eu mando o livro para vocês. E para quem preferir, poder adquiri-lo na Amazon, pelo título Quem se Importa? A História de Nenê Romano, de Edilene Neves. Bom, agora que os recados já foram dados, vamos para o caso de hoje. A tragédia que eu vou contar aqui para vocês aconteceu no dia 13 de novembro de 1985, uma quarta-feira, há 38 anos, quando o vulcão, aparentemente adormecido no município de Armero, em Tolima, na Colômbia, entrou em erupção após 69 anos de dormência. Esse vulcão, chamado Nevado del Ruiz, possui inclusive nos dias de hoje ainda uma camada de neve em toda a sua extensão, assim bem no cume, já que é um lugar muito alto que chamam de neve eterna, porque sempre tem neve ali. Nesse dia, no dia 3 de novembro, ele entrou em erupção depois de 69 anos sem se manifestar e os estudiosos disseram que ali teve fluxos piroclásticos que causam um efeito devastador às erupções vulcânicas. Mas o que significa fluxos piroclásticos, esse nome diferente aí? Os fluxos piroclásticos são uma mistura de gás quente com matéria vulcânica. A lava, com cinzas e fragmentos de rocha, são incrivelmente quentes e podem ser arremessados mais rápido que um carro em movimento. Em alguns casos, ele é bem diferente do fluxo da lava do vulcão em si. Essas erupções podem provocar lahares, que são avalanches que levam tudo que vê pela frente, inclusive água se estiver chovendo, que era inclusive o caso nesse dia ali no local, chovia e muito. Então, quando a lava saiu do vulcão na erupção, a lava derretia o gelo à volta, porque a lava é quente e misturado com as cinzas, a neve derretida e todo o material que estava ali no cume ia descendo com aquela violência e pegava velocidade que dizem ter sido de 6 metros por segundo ou 60 quilômetros por hora. Ao todo, 90 milhões de metros cúbicos de lama desceram um morro abaixo. Nesse dia, houveram vários fluxos desses. Eu vi reportagens que diziam que foram 3 fluxos, em outras que foram 4, mas de qualquer forma 3 ou 4 não muda muito. Porque no primeiro já matou um monte de gente, destruiu casas, abalou as estruturas de vários prédios, ficou tudo devastado embaixo de um lamaçal que matou em torno de 25 mil pessoas no total. E dessas 25 mil, 7 mil eram crianças e quase 300 pessoas ficaram desaparecidas e nunca foram encontradas, então provavelmente foram soterradas.
A erupção de Armeiro, nesse ano de 85, foi a quinta maior catástrofe vulcânica da história e a segunda mais grave do século XX. O seu último fluxo naquele dia atingiu também a cidade vizinha de Xinxiná, onde matou mais de 1.800 pessoas, e em outras localidades próximas também, 13 aldeias e algumas vilas, e foi juntando Armeiro, Xinxiná e essas aldeias e vilas, totalizou 25 mil pessoas mortas nesse dia. Muitas casas desabaram e pessoas ficaram soterradas, outras foram arrastadas pela enxurrada, com coisas caindo na cabeça e também se afogando com a lama. Uma total tragédia e foi tudo muito rápido e devastador. Uma dessas casas destruídas foi a casa da jovem Omaira Sanches Garzón. Omaira Sanches Garzón nasceu no dia 28 de agosto de 1972 na cidade de Armeiro, na Colômbia. Então, nessa ocasião, em 85, ela tinha 13 anos. A Omaira morava com seu pai Álvaro Henrique, um coletor de arroz, sua mãe Maria Leida, seu irmão Álvaro Henrique, mesmo nome do pai, e a sua tia Maria Adela Garzón, no bairro Santander, em Armeiro. A mãe da Omaira, Maria Leida, naquela manhã de 13 de novembro de 1985, tinha viajado a trabalho para Bogotá, a capital, e por causa dessa grande tempestade que aconteceu naquele dia, ela não tinha conseguido voltar para casa. Quando a tempestade começou, por volta das 9 horas da noite, a 48 quilômetros dali em Tolima, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção de repente, embora ele já viesse dando sinais de vida. Algumas horas antes, ele expeliu uma cinza que o vento levava e era tão intensa que as pessoas andavam com máscaras ou lenços no nariz, porque foi muito forte. Então esse já era um grande sinal de que algo não estava bem e que o vulcão já mandava mensagens que foram totalmente ignorados pela população, em especial pelas autoridades. Por causa da tempestade que aconteceu na mesma hora em que o vulcão entrava em erupção, as pessoas não ouviram o barulho do vulcão, então não se protegeram, não fugiram. Inclusive é dito que faltou energia na cidade por conta da tempestade e exatamente por isso não foi possível que as autoridades avisassem a população sobre a tragédia na TV e no rádio, a tempo das pessoas abandonarem as suas casas e fugirem. Tem um filme que foi feito sobre o caso que eu assisti na Prime Video que diz que os especialistas em vulcões avisaram o governo sobre o que estava acontecendo com o Nevado del Ruiz, que ele estava acordando, mas que o governo ignorou completamente porque seria muito caro tirar os moradores dos seus trabalhos e evacuar as casas. Teria um custo muito alto para o governo. Então, eles foram omissos e fingiram que estava tudo bem. Então, se o que diz no filme é verdade, penso que seja, senão não faria um filme assim acusando o governo, né? Então, o governo é culpado pelo tanto de mortes que teve ali, porque ninguém sabia dos perigos que passavam, mas até onde dizem no filme, o governo sabia. La mañana del 13 de noviembre de 1985 en Armero fue normal, pero a las 4 de la tarde la gangrena, la fiebre tifoidea y la propagación de epidemias obligaron a que los cadáveres fueran incinerados y sepultados en fosas comunes. Com a tempestade, a avalanche, tudo foi destruído rapidamente e a casa da Omaira foi também totalmente destruída em questão de segundos. Em pouquíssimo tempo, todas as paredes da casa estavam no chão e todos os móveis foram completamente soterrados. Na casa estavam Omaira, o seu pai, o seu irmão e a sua tia. A mãe, como eu já disse aqui, não estava em casa, ela estava na capital, em Bogotá, a trabalho. O irmão da Omaira conseguiu ser resgatado, mas o pai e a tia morreram soterrados ali na hora. A Omaira ficou presa nos escombros e só foi vista depois de algum tempo acenando para os socorristas. Só era possível ver a mãozinha dela pedindo ajuda porque ela estava com o corpo todo submerso na lama, né? E com as pernas presas por uma das paredes da sua casa que caiu sobre ela. Os socorristas, então, quando viram a menina acenando ali na lama, somente com as mãos e o rosto, a cabeça ali para fora, correram para tirá-la de lá. Ela estava aparentemente calma, falando baixo, e ela esperou pacientemente por ajuda. A equipe de socorristas conseguiu libertar as mãos da menina e drenar um pouquinho ali a lama e a água suja que estavam muito próximos da boca da Omaira. Depois de algumas tentativas para puxá-la para fora, perceberam que se continuassem puxando a Omaira, eles acabariam amputando as pernas da menina, porque
só nesse momento eles entenderam que as duas pernas dela estavam presas embaixo da parede da sala, que caiu sobre ela. Então a equipe colocou uma câmera de pneu de carro em volta dela, assim, para que ela pudesse se apoiar e descansar os braços e a cabeça, para ela descansar mesmo, e também não se afogar enquanto eles pediam mais ajuda. Mergulhadores desceram ali na lama com máscaras e viram mais ou menos como estavam as pernas dela e só então perceberam a gravidade daquela situação. Se eles puxassem ela à força, amputariam as pernas dela e ela morreria de infecção, porque ela estava na lama, na sujeira, e não teriam como estancar o sangue dela ali, e também não tinham para onde levá-la rapidamente, porque toda a cidade estava destruída, não tinha hospital ali, nem médicos, nem aparelhos cirúrgicos, nem anestesia, nem remédio, nada de rápida resolução. A cidade estava um completo caos, totalmente destruída, então ela morreria em alguns minutos. Isso sem contar com a dor que ela sentiria. Não dava para simplesmente puxar e arrancar as pernas da menina e pronto. Então, os socorristas solicitaram mais ajuda de fora e aguardaram. Não tinha muito o que fazer naquele momento a não ser esperar. E a Omaira se manteve calma e esperançosa. Algumas pessoas ficaram ali conversando com ela. Ela pediu refrigerante, doce, água, disse que cantou, conversou com as pessoas, respondeu perguntas e até deu uma breve entrevista a um repórter da cidade vizinha que estava ali cobrindo aquela tragédia. Mamá, se me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Em algum momento ela disse que sentia frio e arrumaram uma blusa para cobrir os braços dela, né, que era o que estava para fora da água e dava para proteger um pouco. Às vezes ela ficava um pouco mais agitada quando chorava e pedia por sua mãe ou por seu pai, outras vezes ela rezava e voltava a se acalmar. Só que o tempo foi passando, algumas horas, e nada dela conseguir ser resgatada. O dia amanheceu e ela continuava na mesma situação. O irmão foi socorrido, mas ela não chegou a ver o irmão. A mãe estava fora e não podia retornar à cidade, estava tudo fechado, ninguém podia passar, e o pai e a tia estavam mortos e ela nem sabia. E com isso se passaram 2 dias e 2 noites com ela ali presa pelas pernas nos escombros da sua própria casa. Na terceira noite ali presa, pensa, 3 dias, 3 noites na mesma posição, submersa na lama e água suja, a Omaira começou a delirar. Ela até que demorou, né? Porque quem aguenta? Ela ficou nervosa porque ela não queria se atrasar para a escola, disse que tinha uma prova de matemática e precisava estudar. E olha só, os socorristas pediram ajuda, um guindaste para levantar a parede que estava caída sobre as suas pernas. Mas como um guindaste chegaria ali se tudo estava destruído? Nada passava, ruas destruídas e cobertas por lama, nenhuma ajuda desse porte, grandes máquinas conseguiriam chegar ali. A cidade estava completamente destruída. Lembrando que era uma cidade muito pobre, não tinha muitas condições, era tudo muito precário ali. Bom, depois desses 3 dias e 3 noites, a Omaira estava com o rosto inchado, óbvio, né? Zero de circulação, ali presa, com as pernas gangrenando embaixo da parede, submersa na lama. Os olhos dela ficaram totalmente pretos, porque os vasos sanguíneos estouraram no globo ocular, essa parte branca do olho, né? E ficou tudo preto, ficou uma aparência horrível. E as suas mãos ficaram brancas como sabão. Depois de tantas horas presa ali, já sem muita esperança em sobreviver, a garotinha pediu para que as pessoas saíssem de lá para que ela pudesse descansar. Eu penso que ela já pressentia que ia morrer, né? Que queria paz, ali ficar sozinha, não sei. O fato é que mesmo depois que os moradores locais e os socorristas que tentavam ajudar Omaira a sair dali, que drenaram a água e que acabaram vendo que as pernas dela estavam dobradas sobre o concreto ali, como se estivesse ajoelhada, chegaram à conclusão que não tinham mais o que fazer, que eles não iam conseguir tirá-la de lá sem amputar as suas 2 pernas e consequentemente matá-la, né? Então eles decidiram que seria mais humano deixá-la morrer. Se é que isso é humano.
Depois de 60 horas presa com as pernas dobradas embaixo do concreto, a Almaira faleceu no dia 16 de novembro de 1985, às 10h05. A causa da morte dela não é muito certa, alguns dizem que foi hipotermia, outros que foi um colapso pulmonar e outros que foi gangrena, por ficar tantas horas com a sua circulação prejudicada. Mas ao certo não sabemos. Foi divulgado após a sua morte que a tia dela estava embaixo da parede que caiu e prendeu as pernas da Almaira e estava ali segurando na Almaira. A foto da Almaira, que ficou mundialmente conhecida como a Agonia de Almaira Sanches, foi feita pelo fotógrafo e repórter francês Frank Fournier, que assim que soube da tragédia correu para lá. Essa foto inclusive ganhou o prêmio, embora as pessoas o tenham chamado de abutre, já que ele ficou ali esperando a menina morrer e fotografando seu sofrimento, mas ele se defendeu dizendo que achava importante relatar e documentar a história para causar reação nas pessoas, acreditando que a foto arrecadaria dinheiro de todo mundo em ajuda humanitária e que também ajudava a destacar a irresponsabilidade e falta de coragem dos líderes do país. O Frank posteriormente deu uma entrevista onde disse: "Cheguei à cidade de Armeiro ao amanhecer, cerca de 3 dias após a erupção. Eu conheci um fazendeiro que me contou sobre essa jovem que precisava de ajuda. Ele me levou até ela. Quando cheguei, ela estava praticamente sozinha, com apenas algumas pessoas por perto e alguns socorristas ajudando outras pessoas próximas ao local. Durante o caminho, eu podia ouvir pessoas gritando por ajuda e depois silêncio. Um silêncio sinistro. Foi muito assustador. Havia alguns helicópteros tentando resgatar pessoas, mas quase tudo era em vão. O caos havia se instalado de um jeito que eu jamais havia presenciado em toda a minha vida. Então havia essa garotinha e as pessoas não tinham poder para ajudá-la. Os socorristas continuavam voltando para ela, agricultores locais e algumas pessoas que tinham algum conhecimento médico. Eles tentavam confortá-la. Quando tirei as fotos, me senti totalmente impotente diante dessa garotinha, que estava encarando a morte com coragem e dignidade. Ela podia sentir que sua vida estava indo embora. Naquele momento, Almaira estava entrando e saindo de consciência. Ela até me perguntou se eu poderia levá-la para a escola porque ela estava preocupada com a prova de matemática. Almaira morreu cerca de 3 horas depois que eu cheguei lá. A foto foi publicada por Frank 6 meses depois e ganhou o prêmio de melhor fotografia da World Press Photo of the Year em 1986. E foi justamente essa fotografia, o rosto da Almaira, que virou o símbolo, a imagem da tragédia de Armeiro, da fúria do vulcão Nevado del Ruiz. E todo mundo que visita a região faz parada obrigatória no túmulo da menina, onde colocaram uma gigante cruz que inclusive foi visitada pelo Papa João Paulo II logo após a tragédia. Lá são feitos pedidos de graças e Almaira virou uma espécie de santa, como a Maria Fé e também a Santinha de Taubaté. 2 casos que tem aqui no canal que eu já contei para vocês. A Almaira foi considerada santa pela população e em seu túmulo as pessoas fazem pedidos e dizem que milagres acontecem, que eles têm suas graças atendidas pela pequena santa de Armeiro, como Almaira ficou conhecida. Eu vi uma reportagem nas minhas pesquisas que mostra a opinião de um especialista que dizia o seguinte: Almaira não conseguiria sobreviver mesmo que tivesse sido retirada. Quando há esse tipo de acidente, conseguir retirar alguém preso é quase impossível. Seriam necessários guindastes ou tratores para levantar as paredes da casa, algo que era quase impossível naquele momento devastador. Além disso, seria preciso uma equipe médica de resgate muito mais competente e equipada, pois a parte da parede que prendia a menina era como uma tornozeleira que bloqueava o seu fluxo sanguíneo. Se a pessoa é levantada nessa situação, o sangue não é reoxigenado corretamente e se torna tóxico. Muitas pessoas que inclusive foram retiradas dos escombros muito rápido naquele mesmo dia acabaram morrendo. Além de estar com as pernas presas, Almaira também tinha fraturas na cintura causadas por uma barra de ferro. Equipes de resgate esperaram por longas horas uma bomba de motor para evacuar a lama ao redor da criança. A bomba chegou de helicóptero na manhã do dia 16 de novembro, o dia em que ela faleceu. O nível da água descia lentamente e os socorristas começaram a entender a magnitude da tragédia.
Para salvá-la, eles deveriam amputar as suas 2 pernas, mas muito fraca e sem uma equipe médica competente no local, ela também não sobreviveria. Se esse dito especialista está certo, então realmente nada poderia ter sido feito para salvar Omaira. Essa tragédia toda e a morte da Omaira foram armas utilizadas contra as autoridades, que foram bombardeadas por críticas vindas de todos os cantos do mundo, já que tudo isso foi amplamente divulgado pela mídia. As pessoas alegavam que muitas vidas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse agido rápido, assim que ficaram sabendo sobre o que estava acontecendo com o vulcão, o que tinha indícios de que ele estava acordando, expelindo cinzas e tal, o que não era normal. Ainda assim, o governo não fez nada. Alguns voluntários disseram que faltava tudo ali, ferramentas, macas, cordas, pás, remédios, tudo, e que além disso, a desorganização das pessoas que ajudavam ali no socorro às vítimas era grande. Ninguém se entendia e foi tudo muito bagunçado, muito desorganizado. Em resposta às críticas, o então ministro da Defesa da Colômbia, Miguel Uribe, disse entender as críticas aos esforços dos resgates, mas disse que a Colômbia era um país subdesenvolvido, que não tinha esses equipamentos e que não estava preparado para uma tragédia como essa, uma tragédia desse porte. Hoje a cidade de Armeiro não existe mais. O local foi deixado como um memorial e tem também uma pequena homenagem a Omaira, um tipo de altar.
Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar sininho e também de se inscreverem no canal, porque assim vocês me ajudam a divulgar o vídeo para mais pessoas e, consequentemente, fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!